Senhoras e senhores, está começando mais um podcast do Master Expansão e hoje nós temos um assunto muito bacana e um convidado de peso aqui. Temos um cara aqui que, olha, só de ficar perto dele, acho que nós vamos terminar o podcast com um pouquinho mais de... nos sentindo um pouco mais ricos, pelo menos, né? E se ele não transferir nada pra gente? Mas geralmente ele não transfere nada, ele pega, ele vem para pegar dinheiro. Tem isso, né? também? Ele não dá nada. Mas aqui não vai achar muito também, né? Eu dou retorno sobre o capital. Pode procurar. Hoje nós falaremos sobre os famosos IPOs, vamos entender de uma vez por todas se isso é de comer, se isso é do mercado financeiro, o que é esse trem de IPO. Marquinhos está aqui com a gente. Vamos falar do IPO da Enjoei, inclusive, que levantou 1,13 bilhão aí nos últimos dias. Um pouquinho de dinheiro, né? E o Marquinhos aqui está com a gente, só para você entender, para dar um contexto, Marcos Araújo Fernandes, mais conhecido como Marquinhos, ele é CEO e founder na Valor Investimentos, um dos maiores e melhores escritórios de XP aí, com mais de 1 bilhão em custódia. O cara realmente, eu acho que deve ser muito bacana o cara abrir a carteira dele e ver que tem mais de 1 bilhão para ele gerir. E falou que ele tem os melhores clientes, né? O pessoal do interior do Paraná aí que consegue movimentar muito. Marquinhos, seja bem-vindo, obrigado pela presença aí. Valeu, eu que agradeço, uma imensa honra estar aqui e estamos aí abertos a bater um papo e trocar ideia sobre o mercado. Acho que as apresentações já foram feitas, estou no mercado financeiro há mais de 10 anos, com a XP há mais de 10 anos também. Então eu espero poder colaborar um pouquinho e vamos bater um papo aberto. Boa! Fala, piazada, Yuri aqui, aí vamos bater um papo, cara. Tô muito ansioso por esse papo, porque minhas contas estão diminuindo, não estão aumentando, e eu queria saber como é que pode reverter esse jogo. Tem reversão? É só parar de gastar? Tem que começar a trabalhar? Tem que começar a trabalhar e gastar menos. Cara, eu, Guilherme Barbosa, que se eu fosse um dia trabalhar como day trader, porque eu acho que eu não levo jeito para isso, eu ia apostar em IPOs. Eu sempre falei isso e sempre day trade. Sustentei Day trade dá isso. dinheiro? Day trade dá dinheiro? Não, eu sempre achei que os IPOs, fosse fazer um day trader, eu ia me concentrar nos IPOs quando acontecesse. Você sempre falou disso aí. Você já ganhou dinheiro com isso? Não, nunca ganhei, mas eu nunca gostei. Quantas pessoas você conhece que ganham dinheiro com isso? Não, porque ele falou esse negócio do IPO, não é de hoje. Ele falou, não, tem um IPO aqui que vai sair aqui. Galera, vamos dar um contexto, ó. A gente estava falando do Enjoei aqui, eu trouxe alguns números aqui para a gente dar uma sabatinada no Marquinhos e entender um pouquinho de como acontece e porque, se esses números fazem sentido, né? Então, a primeira coisa que a gente viu aqui é o seguinte, né? O IPO da Enjoei, ele movimentou 1,13 bilhão. E aí, desse dinheiro todo que foi trazido para dentro, 618 milhões foram para o caixa da empresa e 515 foram para os acionistas, vendedores aí do negócio. Só que aí tem um dado interessante que, se você pesquisar lá o IPO da Enjoei, você vai perceber o seguinte: ela teve um prejuízo, até um prejuízo acumulado enorme. Tipo, ano passado teve um prejuízo de 20 milhões, né? Acho que a primeira pergunta... Mas calma aí. E aí vamos colocar um contexto. A receita líquida atingiu ano passado... O que é Enjoei? O que é Enjoei? Boa. Enjoei é uma plataforma... uma plataforma de relacionamento entre compradores e aquela camiseta suja... É um LX mais elitizado. Então a mulher comprou uma bolsa da Louis Vuitton, não quer mais aquela bolsa. É mais elitizado? Eu acho mais elitizado. Passa pra frente. Enjoei, passa pra frente. Inclusive, bem desse jeitinho. Mas tem que ser coisa um pouquinho mais bonitinha, mais elitizada, assim? Pelo que eu sinto na plataforma, sim. Quando eu acessei lá, é um pouco, pelo que eu vi, é bem mais para mulher, assim. Tem muita coisa sofisticada, é tênis, é bolsa, mas aquela coisa assim, tipo, não tá velha, ela realmente enjoou, não tá mais usando. Foca tipo num seminovo, assim. Moda, exatamente. Então, para dar um contexto, acho que a primeira pergunta que nós vamos lançar para o Marquinhos, já que é interessante, é o seguinte, né? Então, a empresa, ela teve receita, mas ela tem um prejuízo líquido. Líquido quer dizer, de fato, faltou aquele dinheiro no caixa, né, Marquinhos? De 20 milhões no ano passado. E aí os caras vão lá e fazem um IPO. Cara, por que o pessoal vai e investe ainda assim, compra ação? Como é que funciona isso, né? O que justifica? Bom, vamos lá, eu não conheço exatamente os dados, todos os detalhes da Enjoei, mas o cenário de empresas e negócios parecidos é bastante comum. As empresas se alavancam para poder crescer e ter crescimento exponencial. As empresas tomam crédito e quando você vai fazer análise de resultados lá, ela vai estar naquele ano negativa. Mas quando você olha a projeção de crescimento e você começa a entender os momentos em que ela vai poder diminuir a sua aceleração com relação aos investimentos em si, você entende que, embora naqueles anos que você exemplificou aqui, o resultado seja negativo, qualquer desinvestimento que ela faça, qualquer diminuição da alavancagem que ela faça, o resultado aparece. Então, a precificação não vem exclusivamente disso. Sim, estou dando resultado agora. Claro que você tem que ter uma visão, né? Acho que quando você vai comprar as ações de alguém, o que você tem que olhar? Eu vou ter ganho com as ações em si ou vou ter distribuição de lucro em algum momento? Então, não tenham dúvidas, né? Eu desconheço empresas que não queiram distribuir lucro nunca. Acho que isso não existe. Em algum momento isso vai ter que acontecer. Mas é muito normal no mundo corporativo, no mundo empresarial, as empresas se alavancarem para poder crescer. E quem está comprando agora está comprando essa alavancagem para, no segundo momento, pensar na distribuição de lucros.
Então, tentando simplificar um pouco, esse é um dos pontos de vista possíveis. Tem até uma história famosa, né, que a Amazon, né, todo ano o Jeff Bezos, há mais de 20 anos, manda aquela carta para os acionistas que falando, gente, nosso foco não é lucro, nosso foco é crescimento e não vamos distribuir, não pense em lucro. E acho que foi o que você falou. Mas o fato é que está crescendo, né? Se você olhar, está crescendo exponencialmente. Em algum momento em que você pare de ser muito agressivo com os teus custos e com os seus reinvestimentos, acho que a grande questão custo e reinvestimento. São duas coisas que são diferentes. Então, quando você para de alavancar demais esse crescimento exponencial, naturalmente deve vir o resultado. E até tem uma outra lógica, acho que vale a pena explicar, Marquinhos, que é assim, quando a empresa não está capitalizada e quer crescer, é muito difícil ela crescer rápido, né? Vai ter que tomar crédito. Vai ter que tomar dinheiro no mercado. Você ouve falar daquelas empresas, cara, eu quebrei porque eu cresci rápido demais. Como é que uma empresa quebra? Como é que se explica esse desencaixe, assim, de fato? Não tem uma explicação direta e simples, né, Yuri? Acho que quando você busca um crescimento exponencial rápido demais, é muito fácil se perder um pouco nas contas e alavancar demais. Você se posicionar em lugares não tão estratégicos assim, o negócio não acontece, enfim, é uma alavancagem que deu errada na minha visão. Você entende bem a tua ponderação. Deixa eu fazer uma provocação aqui para tentar traduzir um pouquinho. Estou vendo os dados deles aqui, é o seguinte, eles tiveram aqui receita líquida ano passado, né, que acho que justifica um pouco mais, porque esse ano ainda não fecharam o ano todo, mas enfim, são os dados que a gente consegue apurar, 53 milhões em 2019. E aí os caras tiveram um lucro bruto de 16. Vamos fazer uma continha de padeiro aqui, é como se 30% do negócio foi o bruto, né? Não está dizendo aqui o líquido. E uma receita e um prejuízo líquido de 20 milhões no ano passado. Ou seja, pelo que deu para perceber aqui, eles, além dos 16 que foi o lucro bruto, perderam mais 20 porque eles devem estar de fato apostando num crescimento absurdo. O que eu estou fazendo de leitura aqui, né? No ano anterior, 2018, os caras tinham 38 milhões de receita. Ou seja, o valor que eles levantaram agora, de 1,13 bi, é 20 vezes o valor da receita do ano passado. E aí eu pergunto a você o seguinte... E esse não é o valuation ainda, né? Que o valuation é muito maior. Me parece um número muito estrondoso, né? Como é que é essa questão do valuation versus receita, enfim? O que eu enxergo aí, né? Uma projeção de crescimento exponencial muito... Bem exponencial. Bem exponencial, acho que é muito isso, né? Quando você... Acho que tem muita liquidez no mercado, acho que vamos olhar o que está acontecendo com o mercado também como um todo. Taxa de juros a 2%. O que você faz com o seu dinheiro? É um movimento muito comum de economia real e você comprar ações nada mais é do que você fazer o estímulo à economia real. Então é acreditar de que o negócio de fato vai crescer exponencialmente e as pessoas estão procurando com a sua liquidez buscar negócios que de fato vão dar a ela mais do que 2% no ano. E aumentou quanto a investidor em bolsa durante a pandemia, Marquinhos? Mais ou menos? É coisa de milhão e cacete. Mais do que dobrou, assim? É um número enorme. Mais do que dobrou com as pessoas que investiram na bolsa durante a pandemia. Quer dizer, não é essa pandemia, né? É o que você falou, a taxa de juros. Taxa de juros muito baixa, você vai buscar resultado. A pessoa que estava acostumada 3 anos atrás a fazer 15% sem fazer nada, então ela fazia sem fazer, né? Sentada no dinheiro. Hoje em dia, se ela continuar na mesma posição, ela vai perder para a inflação e vai perder bonito. A gente está com a inflação projetada de 3,5% e uma taxa de juros de 2%. Você investe mal lá, investe a 100% de CDI, tira a carga tributária que vai ser de 22,5% a 15%, meu amigo, você perdeu e poucos por cento da inflação. O que você tem que fazer agora com o dinheiro? Vai correr atrás de resultado e pode ser através de um IPO, através de uma empresa que você acredita que realmente vai crescer. Então é o que eu acredito que acontece. É um movimento tradicional do mercado aí, né? Um movimento tradicional. Mas tem um dado aqui que é legal. Coisa que o brasileiro estava acostumado, né? O brasileiro estava acostumado rentista, com taxa né? de juros alto. Rentista, deixava o dinheiro guardado, estava tudo bem. Agora acabou o comodismo, né? Acabou os bons tempos da Dilma. Mais ou menos por aí. Os bons tempos da Dilma acabaram. Mais ou menos por aí. Olha só, eu vi um dado aqui que acho que pode ser interessante, porque você está trazendo o seguinte, né, Marquinhos? O que os caras estão apostando, quando a gente vê aqui 20 vezes o valor captado, né, baseado na receita da empresa do ano passado, estão apostando num crescimento exponencial. Mas daí quando você olha aqui que os caras conectaram 1,5 milhão de compradores com 1,9 milhão de vendedores, a gente está falando de um mercado absurdamente grande. Se a gente pegar só o Brasil, nós estamos falando de 200 milhões de pessoas. Eu não conheço o planejamento estratégico da empresa. Ela pode estar projetando cross-sell com outros negócios. Perfeito. Então pode ter tanta coisa por trás. Porque quando você tem um cadastro, 2 milhões de pessoas, nós estamos falando em 1,9 milhão de vendedores, tipo assim, ao longo de todos esses anos, se a gente pegar aqui, que vamos pegar 20% da população ativa, né, economicamente, nós estamos falando num potencial de 40 milhões de vendedores, né, para um produto, e aí está todo mundo olhando, de fato, procede aqui agora, quando você olha para o tamanho do negócio que de novo, eu não conheço o planejamento estratégico deles, mas quando você tem o cadastro desse número de pessoas,
te abre um horizonte de oportunidade de fazer outros negócios que podem ser muito correlatos ao core business. Mas enjoei de roupas femininas ali, daqui a pouco começa a focar, exemplo, em roupa masculina, começa a focar em mobiliário, sei lá, qualquer coisa que você queira inventar de moda. Muito bom. Você consegue fazer um cross-sell gigantesco aí. Então, o upside de valor aí realmente, se você se debruçar sobre os números, alguma razão tem. E essa lógica de captar investimento também para comprar outros concorrentes, empresas, às vezes ele já mira no faturamento dobrar, triplicar em alguns meses ali. Aquisições, sem dúvida nenhuma. Através de aquisições, né? Sem dúvida Mas nenhuma. essa lógica é normal, assim, ou normalmente é muito caso a caso, é muito específico do mercado? Sempre faz sentido aquisições? Vamos lá, né? Vamos pensar numa linha nova de negócio. Para você estruturar, contratar, achar gente boa, montar a estrutura, dá trabalho. Certo ou errado? Então, se você pega uma companhia que os proprietários têm apetite para vender ou para continuar participando, vender um pedaço, não é um pouquinho mais rápido, você não vai cortar um pouquinho as suas curvas de realização se você fizer uma aquisição de alguma empresa? Não tem dúvida que sim. Então, em geral, é planejamento estratégico de médias e grandes empresas fazer aquisições, né? Incorporações, enfim, fusões acontecendo aí. Eu vejo como muito comum, não só empresas listadas, como a gente está vendo, mas o mercado como um todo, o mercado de fusões e aquisições. É um mercado que vive aquecido, sempre tem negócio acontecendo. Você curta muito também, né? Tem aquisição para fechar a empresa também, né? Também, cara, que vão matar o concorrente. Eu vou comprar meu concorrente só para fechar a porta, para minha marca continuar crescendo. Continuar crescendo, não ter que diminuir minha margem, enfim, tem várias situações. Isso é muito louco, cara. É outro nível. O nosso público aqui é formado por pessoas que entendem, sabem o que é IPO, e tem os caras que não fazem ideia do que é um IPO. Então, eu vou pedir para você, vamos dar um passo para trás agora, que a gente já deu uma destrinchada, né? Mas para dar uma conceituada, assim, de falar o que exatamente é o IPO, né? Deixar claro que é o IPO. E aí, como é que funciona um IPO na prática? Porque você esteve lá presente, inclusive, que você pode contar com base na história, né? Eu sei que você esteve lá com o Guilherme Benchimol, lá nos bastidores, tomou champanhe. No IPO da XP em Nova York. Da XP, coisa chique. Então conta para nós, tenta dar um contexto, assim, desde do processo inicial, né? Do que é um IPO até o final que você viu na prática, como é que funciona. Me falaram que a festa de comemoração do IPO lá mudou assim as táticas de segurança da Nasdaq lá, que parece que os brasileiros já passaram um pouquinho do bom. Pena que não é verdade. Isso aí. Foi até as 9h30 da noite e 8h30 da manhã já tinha reunião lá de alinhamento do que fazer. Essa é a versão oficial. Essa é a versão oficial, vamos lá. Bom, IPO é a oferta inicial de ações de uma empresa. Então, é o momento em que ela vai a mercado para captar recursos. Ela pode já ter captado recursos previamente através de fundos, através de family and friends, enfim. Tem vários caminhos de você alavancar a tua empresa, contraindo dívidas também. Mas a abertura de capital é um momento não simples, né? Porque você tem que dar muito mais governança para a tua empresa e vai ter que dar transparência total ao mercado. Porque quem vira teu sócio é o mercado. Você vai deixar de ter o Guilherme só como sócio aqui, você vai entregar um relatório para ele, bater um papo, tá tudo bem, você vai para o mercado ter que dar... E ele nem lê esses relatórios. O Guilherme nunca lê, né? Não, ele nunca lê. Disperso, É bem difícil de lidar. Você só olha para a parte dos dividendos ali. Você só olha se o resultado tá bom. Se a última linha tá verde, ele continua tocando baile. Então eu diria que o IPO é o momento, né, de que você vai a mercado para captar dinheiro. Seja para capitalizar a empresa e colocar dinheiro no caixa, como você contou aqui, uma parte foi para o caixa da companhia, e a outra parte pode ser a saída de outros sócios. Então, é o mercado comprando um pedaço de outras pessoas. Isso é uma negociação, Marquinhos? Assim, não tem uma regra? Ou sempre tem que ser negociado com o banco? Quem vai emitir? Se vai ter cash-in, que é botar o dinheiro no caixa da empresa, e cash-out, que é no bolso. Como é que é essa regra? Tem que ter um planejamento, porque senão não para de pé. Né? Se você falar, não, eu vou fazer tudo cash-out, legal, mas o que você vai reinvestir na companhia? Não vou reinvestir nada. Eu, como comprador, compraria? Então, a equação tem que fechar para quem vai comprar. Acho que é mais ou menos por aí. Se você for muito assanhado e quiser colocar muito dinheiro no bolso, talvez você não tenha comprador. Porque você não vai colocar dinheiro no caixa da companhia para ela continuar a alavancagem dela, porque quem compra quer o quê? Valorização das ações e dividendo. O cara fala antes aqui, né? Que nesse caso vai estar no prospecto lá. Okay. Vai estar no prospecto, vai estar lá, vai ter que... Se você for a fundo, vai ter todo o planejamento estratégico, o que você pretende fazer com o dinheiro, próximos passos da empresa. Inclusive, a oferta foi coordenada aqui, está mostrando aqui no Eu Quero Investir lá, BTG, Bradesco, JP Morgan, a XP Investimentos e a UBS. Sim. Foram essas 5 que coordenaram a oferta aí. Sim. Mas e aí, Marquinhos? Isso é um ponto interessante, porque eu achava na minha cabeça que, é uma empresa que fatura 50 milhões, né, no passado. Eu achava que as que abriam, de fato, né, a oferta pública assim, faturavam muito mais. Então, qual que é a regra para o cara entrar?
Qualquer um que fatura 50 milhões pode fazer uma oferta pública? Ano que vem a gente pode estar entrando, cara. Porra. Só continuar essa pegada aqui. Só continuar acelerando que você... A pergunta que o Gui quer fazer, só que ele não tem coragem, é quando que a gente vai fazer a IPO do podcast do Master Expansão? Essa é a pergunta. Depende aí de todo mundo compartilhar aí, todo mundo convidar os amigos. O que tem que acontecido, Guilherme e Yuri? O mercado está se democratizando. Primeiro, custa caro abrir capital. Tá? A abertura de capital em si custa caro e a governança de quem tem capital aberto também é cara. Tá. Você tem que publicar relatório, você tem que estar em dia com todas as suas obrigações internas, a governança tem que ter um altíssimo nível. Então não é barato você ter capital aberto. Essa é uma grande verdade. Então uma empresa muito pequena abrir capital é trivial? Não, porque não é trivial. Você, pense lá, não sei quem empresário estiver escutando aqui, vocês também, você sair de uma empresa do simples e para uma empresa pelo presumido já muda a conversa. Vai para o lucro real, já muda a conversa. Vai para uma SA fechada, já é outra conversa. Vai para uma SA aberta, listada em bolsa. É uma confusão a tua vida. Sempre tem muita governança. Então tem custos para estar lá. Então, naturalmente, uma empresa muito pequena não vai ter porte, não vai ter dinheiro para isso. E também fica mais difícil você enxergar e tangibilizar o crescimento que uma empresa muito pequena vai ter. Então, vamos pensar friamente. A empresa ainda tem pouca governança, não tem um volume tão grande de clientes. Como é que você projeta o crescimento dessa empresa para você virar um acionista dela e ir a mercado? Tá. Então, o mercado acaba peneirando, de fato, para que a empresa seja maior. Não vou dizer o faturamento especificamente seja maior, mas está havendo uma democratização. O Brasil está começando a entrar nessa onda de IPOs, está começando a ter um volume maior. E tem também uma questão da empresa abrir o IPO e virar um micão, né? Porque aí o mercado vai olhar e vai dizer assim, esse negócio é um mico, não cresce. Cara, eu lembro daquele caso da WeWork lá, que abriu o capital, que valia 60 bilhões de dólares, depois de alguns meses foi abaixo de 5 bilhões de dólares. Porque abriu o capital é uma coisa maluca, né? Ele abriu o capital, não sei exatamente como é que foi a captação no IPO, mas logo depois que entrou, perdeu 90% do capital. Caraca. Imagine você, sócio de uma empresa, um sócio relevante, sentado para tomar uma decisão de abrir ou não abrir capital para a empresa. Fora todo o custo, toda a confusão que eu comentei, lembre-se que o mercado vai estar todos os dias dizendo quanto você vale. Pois é. Tem uma dor aí. Qualquer espirro do CEO ali. Cara, o cara qualquer tweet do CEO. É isso, né? Então, acho que você primeiro tem que mudar o chip na cabeça de entender que o mercado vai estar dizendo por quanto ele compraria ou venderia a tua empresa naquele momento. O que não significa, obrigatoriamente, que é a tua crença do que a empresa vale. Então, vai ter muitos momentos ali de que você vai ter dor, sim, de estar enxergando um valor da sua companhia muito abaixo do que você tem de expectativa ou daquilo que você está se dedicando para fazer. Então, ter capital aberto não é uma coisa trivial. Isso já conecta um pouquinho com o bate-papo que nós tivemos nesta reunião pós, que foi às 8h30 da manhã de fato. Como é que foi essa reunião? Quem estava nessa reunião? Só para ter uma noção da que participaram ali, todos os... Mas eram os donos dos melhores escritórios do Brasil e os executivos ou grandes executivos da própria XP, diretamente internos da companhia, e, em geral, os gestores dos escritórios que estão mais alinhados ali. Só para te relembrar aqui o caso do IPO da XP, pode falar os números, assim, quanto que foi o valuation, quanto captou, foi um sucesso, não foi? Foi um sucesso total. A abertura estava prevista para entre 23 e 27 dólares a ação, abriu a 32,5. Então foi uma grande vitória, foi uma coisa muito bacana para a companhia. É uma adrenalina, né? Porque você, enfim, primeiro não está no teu país, segundo, o mercado está ditando a regra para você, não é mais você ditando a regra, então não é você fez um valuation com uma empresa lá e está tomando uma decisão no M&A para ver o que acontece. É o mercado botando as cartas em cima da mesa dizendo você vale ou você não vale, então agora é a hora da verdade. Então, o que eu estava falando, né? No dia seguinte ao IPO, num bate-papo que tivemos com o Guilherme... Desculpa te cortar. Qual foi o valuation que saiu no IPO e quanto foi captado? Eu não me recordo, Yuri, eu preciso olhar. Mas o valor foi 2 bilhões de dólares, algo assim, captado? O Guilherme, consulta aí pra gente rapidinho. Sim. Já acho que fugiu o número aqui. Mas foi bem acima da expectativa, isso eu lembro, né? Foi uma paulada, foi bonito. Não, e em seguida, né, ela chegou rapidamente a 40. Então, algo que você tinha feito... Uma projeção, chegou o número aí? Tá abrindo aqui, tá abrindo. Mas o nono maior, você já está dizendo aqui de cara, né? Não, foi o maior. Nono maior do mundo em 2019. Vejo o ranking, né? Do mundo, né, cara? 2,25 bilhões na bolsa americana Nasdaq. De dólares. 12 bi de dólar, né? E a petrolífera Saudi, Aramco, foi responsável pela maior oferta do ano. Mas a Aramco daí é outra... É ridículo que eles fizeram. Foi um grande sucesso. Ela foi avaliada em 14 bi e captou 14 bi de dólar, cara. Você está falando de 70 e poucos bilhões de reais.
Caralho. E o Já sócio tá passou aqui de na 100. nossa frente. Ele não vai sair daqui. Certeza que ele botou muito dinheiro nesse aqui. Muito bolso. dinheiro. Eu não consigo nem Privilegiado. contar. Não consigo nem contar, por isso que eu vim de Uber aqui. Ô Marquinhos, mas tem um Deixa negócio... eu falar, Guilherme. Por favor, deixa eu falar o que o Guilherme completa falou. lá. Acho que a grande questão quando você abre o teu capital, você vai ter que, vou exagerar um pouquinho, mas desapegar um pouquinho dessa questão de ficar olhando toda hora o preço. Porque se você está com a visão de longo prazo, você não quer vender a tua companhia amanhã. Claro que você tem que se dedicar todos os dias para que o preço suba. Porque você tem acionistas ali, vai ter que manter a atratividade, mas se você não se desapegar da dor do dia a dia para você executar o que tem que ser feito, você vai ficar louco. Porque você tem oscilações de 20% em 2 semanas por qualquer fator econômico maluco. Sim. Então troca o chip na tua cabeça, senão você vai ficar maluco quando você abre o capital da tua empresa. Faz sentido, faz sentido. Eu ia fazer uma pergunta só nesse ponto, que do ponto de vista do investidor, por que no IPO é o melhor momento? Só para entender, né? Porque já tem uma precificação da empresa feita nos bastidores, ou não sei se é oficial. Queria que você explicasse um pouquinho dessa questão do momento do IPO. Vale a pena, em regra, entrar no momento? Por que não vale? Por que vale? Vale a pena esperar um pouco? Tem muito momento mercadológico, Yuri. A gente vê muitos IPOs acontecerem com sucesso e o pessoal costuma comprar e vender no mesmo dia, fazer a flipagem que a gente fala. Então... Era o que eu falava que eu achava interessante, porque eu sempre vejo... Me corrija se eu estiver errado, Marquinhos, mas a maioria dos IPOs que eu vi é o seguinte, vou falar minha teoria. E essa teoria funciona, né? Se tiver algum investidor nos ouvindo ou nos vendo, anota essa teoria. A teoria é o seguinte do IPO, eu sempre vejo que ou ele cresce 30% rapidamente, certo? É regra. Ou ele cai. E eu vou te contratar para fazer essa amostragem pra Não, gente. peraí, porra. Caralho, eu fiz uma Ou ele cai fiz uma análise 30% aí. também. Não, Vou querer ou ele essa cresce, amostragem. ou ele cresce ou ele cai. Então, se ele começa a cair rapidinho, já sai fora. Tipo, do Uber eu achei que foi meio caço, assim, né? Não foi tão bom o do Uber, né? Porque os caras supervalorizaram naquela oferta inicial que ninguém tem acesso, que depois eu gostaria que você conversasse, que você falasse sobre isso. Mas faz sentido, eu vi vários IPOs assim. Ou da XP, se eu tivesse entrado naquele momento de 20 e pouquinho ali, eu tinha ganho dinheiro, porra. Tua teoria. Você não confiava tanto na tua teoria. Já chegou a 50 já. É assim, o que eu vejo? Tem 2 situações aí. Tem um investidor de curto prazo que está buscando capturar um alfa de curtíssimo prazo, que de repente é entrar, flipar e sair no mesmo dia. Mas a forma como eu gosto de avaliar, eu vou falar uma opinião pessoal. Tem fundamento aquela companhia? Tem uma perspectiva bacana de longo prazo para essa empresa? Cara, eu vou comprar pensando no longo prazo dela. Se eventualmente ela tiver uma exponencialização de curto prazo, subiu 20% em um dia, eu achar que é uma boa oportunidade, eu vendo e pronto. Sim. Então, minha visão pessoal, eu vou comprar entendendo a companhia. Eu vou avaliar, ver se é uma empresa da qual eu gostaria de ser sócio. Sim. Minha visão, tá? Comprei, teve uma grande oportunidade, eu aproveito a oportunidade. É assim que eu enxergo o negócio. Sabe que na IPO da XP eu perdi R$400. Eu contei pra você aquela vez, né? Falou por alto. Perdi 400. Sabe Ok, por que eu conta perdi pra 400? galera aí. No dia você tropeçou, caiu da tua carteira. Não, perdi 400. A conta é bem simples. É Caiu na porque rua. valorizou quase uns 40%, vou arredondar. Eu tinha 1.000. Se eu tivesse investido, eu tinha ganho 1.400. Puta, Eu tinha ganho verdade, 400, perdi 400 pila. Perdeu 400. Só pelo fato de não ter o 1.000. E que bom que você não participei. entrou, porque poderia ter puxado pra baixo, Sim. né? Eu pensava, putz, se a galera tá entrando aqui, essa negociação não vale tanto. Ô Marquinhos, agora conta uma coisa que você participou lá, que é o seguinte, né? Assim como aconteceu da XP, aconteceu também da Enjoei, que primeiro, né, a oferta ela fica disponível só para alguns grandes compradores, certo? Alguns bancos, inclusive. Eu ouvi a história um pouquinho lá Só pro Marquinhos e pros parça dele. na Isso. Eu ouvi a história do Guilherme Benchimol lá, que ele contou, acho que no podcast do Primo Rico, salvo engano, e ele contou como acontece isso, né? Na verdade não foi o Guilherme Benchimol, foi um cara, acho que ele é VP de marketing lá, com mais outras 2 pessoas, depois eu vejo os nomes deles aqui. E eles contaram que ficaram rodando nos Estados Unidos fortes, foram até pra Europa, para vender, acho que umas 2, 3 semanas Não é antes. isso, você tem que... Vamos lá, você tem que... Dá um contexto aí. A grande questão é, você tem que buscar compradores para tua empresa. Tá. Essa é a grande verdade. Você está buscando com que alguém compre um pedaço relevante da tua Mas empresa. antes do E pague próprio caro IPO. por isso. Antes do IPO Pré-IPO, oficial. lógico, pré-IPO. Tá. Então, a galera que entrou no IPO foi falado antes, né? Os grandes. Né? tem informações que são restritas e informações que você tem que ir ao mercado e pode falar sobre elas. Então, Tá. o que você tem que fazer? Tem que gerar encantamento em quem venha comprar tuas ações. Você vai fazer Fala até o isso nome do no cara. varejo, conversando de um em um, ou você vai para o público institucional falar com os grandes fundos de investimento e contar a tua história e contar por que você vale e por que você vai valer muito. Então, o que foi feito lá, no caso do IPO da XP? Uma rodada grande, com grandes investidores, canto a canto dos Estados Unidos e um pouco de bons e grandes investidores na Europa, demonstrando o quê? Qual que é o mercado brasileiro? Um oligopólio. Grande parte dos recursos concentrado na mão de 5 grandes bancos.
Então, pera lá, será que não tem uma oportunidade de quebra de um oligopólio aqui que já está acontecendo? A gente conseguiu comprovar no IPO da XP de que já estava acontecendo. O crescimento da empresa era exponencial. O brasileiro, através desse momento da era da informação que nós vivemos, com muita tecnologia, enxerga as coisas com transparência que estão acontecendo. Então, estava acontecendo. Provou-se que é um oligopólio, demonstrou-se que o alfa, né, a oportunidade era muito grande, mas foi distribuir isso e oferecer para quem? Para quem tem muito cacife para comprar. O grande conceito é esse. Então, você prova para muita gente que tem muito cacife, se esse pessoal vier pesado acreditando na valorização do teu ativo, você tem uma grande chance de conseguir vender ele mais caro. Mas esse pessoal, esses grandes investidores que você diz, fundos de investimento, então na verdade você vai falar com esses fundos porque eles têm que entender para eles venderem também para a galera deles ali. Em geral, eles fazem aquisição direto por cotas, né, Yuri? Ele já tem o fundo constituído. Ele já tem um bilhão sob custódia, por exemplo, ele pode investir em ações de empresas que estão abrindo naquele momento, por exemplo. Cara, tem uma história muito legal, Marquinhos, você deve conhecer ela, que acho que vale a pena a gente citar ela, que é o seguinte, é a história de como a Ambev se tornou a maior cervejaria do mundo, que foi quando ela comprou, né, a AB Budweiser, né, que é o nome lá, Budweiser, enfim, tem um nome um pouquinho diferente. Ficou a Budweiser, né? E pelo que eu entendi, foi através da compra de cotas de participação no negócio. Então, no livro até cita isso, né, que eles foram comprar, né, eles estavam comprando as cotas da empresa na bolsa, enfim, e aí os caras da própria empresa, da cervejaria americana, estão, como que esses caras estão comprando tudo isso? Então não pode ser comprado. Cara, teve um senador que saiu público naquela época que falou a Budweiser é um patrimônio histórico dos Estados Unidos. Não pode ser um brasileiro comprar nossa empresa. Então peraí, só para ver se fez sentido, agora conectando com a XP. Os caras, o fato de eles terem à disposição capital, né, na época eu acho que era 60 bilhões, era um número bem expressivo assim, e quererem comprar as ações da empresa, comprou mais do que 50%, fez deles donos daquela companhia. Acho que aí vem a questão de como é que tá o estatuto da companhia, a questão das ações de controle. Tem muito disso, porque muitas vezes que está aberto ao mercado não são as cotas de controle. Então não adiantaria você comprar tudo isso. Entendi. Se chegar alguém hoje, até onde eu conheço os documentos contratuais, tá? Mas chegar alguém hoje querendo comprar todas as ações que estiverem disponíveis, a XP ela vai comprar o controle? Não. Porque as ações que estão disponíveis para venda nesse momento no mercado são as cotas sem direito a controle. Eu acho que se a gente for abrir capital aqui no Master Expansão do podcast, aqui tem que ser sem controle, né, Gui? Não, sem controle descontrolado. Sem controle nenhum. Não, e tem que ser aquele... Porque não tem controle hoje, né? Já. Então, como é que eu vou vender controle se não tem controle hoje? Tudo descontrolado, né? Eu não sei se foi, eu acho que o Marquinhos pode até falar sobre isso, porque é legal, que tem aquelas ações que são as ações... Como é que chamam aquelas ações? Ordinárias e preferenciais. Isso, ordinárias e preferenciais. Explica o que é isso aí, porque eu vi um cara, um dos podcasts sobre donos de empresa, assim, que ele falou o seguinte, eles abriram as ações da empresa familiar, e aí até a própria menina entrevista e pergunta o seguinte, porra, mas como é que foi o mercado para ele aceitar isso, tendo em vista que as ações de vocês, o dinheiro dessas ações viria toda para a família, não viria para o caixa da empresa. Tem alguma relação com essa questão das ordinárias e preferenciais? Não consegui conectar com o teu case. Ou é secundária e terciária, que os caras falam assim? Não, é que tem a secundária que é que tira da empresa, que é o cash out, né? Ok. E tem a terciária também, não? Nem sei. A IPO é uma oferta primária de ações. É a primeira vez que você está oferecendo ações ao mercado. Daí o Guilherme comprou 10 milhões lá, que era o troco que ele tinha no bolso naquele dia. Certo. Ele comprou aqueles 10 milhões naquele dia de um banco, vende para o Yuri por 12. Isso é uma secundária. Você está vendendo no mercado secundário. Não sei se eu estou tentando caçar acho que sim, você falou. Então são duas coisas diferentes. Ações ordinárias e preferenciais, em geral, as ordinárias, o modelo elas dão direito a voto em deliberações, e as preferenciais, elas não dão direito a voto, mas elas dão alguns tipos de preferência aos acionistas. Da preferência, por exemplo, na distribuição de dividendos. Tá. Então tem algumas regrinhas assim. Daí o novo mercado, que traz mais governança para as companhias, quando a empresa é listada no novo mercado, ela tem que ter todas as ações ordinárias. Então, para a governança, todas as ações passam a ter direito a voto. Pô, Marquinhos, então tem uma pergunta que acho que é legal, que é o seguinte, né? Porra, a gente falou ali, mas eu não cheguei na pergunta. A XP foi lá, vendeu para os caras que tinham muita grana para comprar, conseguiu convencer eles, e aí depois chega para o consumidor, né, que tem acesso pela bolsa tradicional, num valor mais alto. Então já tem uma valorização, já tem um spreadzinho que fica nesse meio tempo. Na verdade, é todo mundo que quis comprar naquele momento originário. Mas todo mundo pode comprar? Poderia comprar. Abre nas corretoras aquele PrEP. Abre PrEP, sim. Só que não, a gente acabou não tendo acesso, porque foi feito lá e a legislação brasileira proíbe de você fazer propaganda, qualquer tipo de divulgação de distribuição de ativos no estrangeiro. Então não podia ter divulgação do IPO da XP aqui no Brasil.
o consumidor brasileiro acabou tendo oportunidade através de alguns fundos de investimento nacionais. Alguns compraram ações da XP lá. Mas hoje o investidor brasileiro tem como comprar as ações da XP? Tem algum instrumento? Diretamente por lá. Você pode abrir uma mas você conta tem que fora. abrir uma conta numa corretora lá, na XP, abre na corretora Por exemplo, da XP abre lá. Você não compra pela Rico Investimentos, pela Clear? Diretamente não, no Brasil não. Não, mas como é que funciona aquela... eu vou falar um termo aqui errado, provavelmente, né? Mas ele é tipo uma reemissão aqui, tem uma ETF. sigla, ETF, isso? ETF. Como é que funciona ETF isso? da Bolsa de Nova York, então nós somos listados na NASA que não tem modelo ainda. Boa, legal. Perfeito. Boa pergunta que eu fiz. Deixa eu propor aqui uma pivotada rápida aqui, porque só para você entender um pouquinho, vou pedir até para você compartilhar alguns numbers aí da Valore, Marquinhos. A gente sempre tem aqui no podcast aquele momento que a gente dá uma sabatinada no convidado, né, ainda mais um empresário do seu gabarito, para explicar um pouquinho, dar um pouquinho o contexto da sua história, explicar aquilo que você faz no dia a dia, as dificuldades, os pontos fortes, o mercado, como é que está, o mercado autônomo de investimento, se é um bom momento o cara vir trabalhar, por exemplo, né, fazendo gestão de ações, enfim, gestão de carteiras. Dá um contexto geral dos números da Valore e aí explica um pouquinho desta passagem toda para a gente fazer algumas perguntas aí suas mesmo, como empreendedor, né, das dores e dos benefícios. O mercado tá bagunçadaço agora, né? Tá fervendo. A XP levantou uma bola aí que agora os bola tá grandes... quicando, Vamos vamos chutar. Acho que o Yuri contextualizou bem, o mercado está bem agitado. Falando um pouco da minha história, eu fundei a Valore há 11 anos atrás, estou com a XP há 10 anos já. Nós levamos a empresa por 5 ou 6 anos 100% dedicados ao mercado de ações, então éramos brokers ali, eram muito focados nisso. E de 2016 para cá, eu acelerei na gestão do negócio, que eu participava do conselho, acelerei na gestão. E de lá para cá nós fizemos mercado full, mercado completo, enfim, investindo do conservador ao agressivo. Antes nós fazíamos mais o perfil agressivo. Mais do que isso, o negócio vem evoluindo, existe um segmento ganhando muita força e muita atração no mercado, que é a questão do investimento para empresas e a parte de crédito para empresas, enfim. Então, tem o mercado se consolidando e mudando aí. Nesse mercado, nós somos vanguardistas no país, estamos entre os 3 melhores considerados pela própria XP. Empréstimos, assim, né? Empréstimo, Mas não vira um banco. Não precisa ser banco. A XP virou banco. A XP virou banco. Né? Sim, ela tem autorização bancária e nós somos correspondentes bancários na Valore. Então, nós distribuímos crédito para empresas do middle market, nós podemos participar de emissões de CRIs, CRAs, debêntures, que também são dívidas que as empresas vai contrair perante o mercado, e investimentos para pessoa jurídica. Então, onde estamos nesse momento? Qual que é o nosso posicionamento? Somos um escritório que tem 1 bilhão de custódia. 1 bi? 1 bi. Rapaz, nós somos um escritório... É que o Guilherme contribuiu bastante para o crescimento. Mas antes do Gui ou ainda não está contando a parte que ele colocou lá? É sem contar com o próximo corte. Não, porque eu estou sabendo que é meio secreto ainda. É que é o pré-IPO agora que ele está fazendo. É o pré-IPO. O próximo recursos próprios dele. O próximo aporte do Guilherme não está contemplado ainda. Não tô colocando, tá no planejamento dobrar aquela laje lá, né? Eu ouvi falar também. Está no planejamento estratégico, mas não está nos números ainda. Estamos entre os principais escritórios no segmento empresas da XP. Estamos entre os principais escritórios em qualidade de atendimento, porque existe a métrica do NPS medida. Sim. Estamos muito bem posicionados, nossa nota atual é 93,8. Que é a pesquisa com o consumidor. Diretamente com o cliente. Semestralmente ele recebe a pesquisa, de 0 a 10, o quanto você está satisfeito. 93? 93,8. Cara, 93 é bizarro isso. É bom. Não, porque... tá bem satisfeito. Não, é bizarro. Não é bom, é bizarro, cara. Porque você pega grandes empresas... Mas o NPS descontado já? É o NPS final? Descontado? Não, quando fala NPS, é o NPS. Já é com tudo. Com detrator, com neutro e com pacote completo. Porque só para explicar pra galera, né? Você tem lá aquela... Você tem muito poucos neutros, então. Muito poucos detratores. É aquela... Mas que o neutro ele fode também, né? O neutro ali ele ferra pra caramba a conta, né? Não, ele não conta, né? Na verdade, ele ferra, porque você pegar no conjunto, né? Você tem menos promotores, né? Você tem menos promotores. Tua nota vai baixar. Vamos pegar aqui, sei lá, 100 caras, né? 40 ficaram meu neutro, não é uma nota ruim. Mas só para explicar pra galera, né? Como é que funciona. Você tem lá 100 pesquisas, daí a pergunta é de 0 a 10, quanto você indicaria o atendimento? Quanto você indicaria a qualidade do teu consultor, enfim. Aquela perguntinha que a Ponto Frio manda já há 35 anos pra gente. De 0 a 10, quanto você indicaria para um amigo e familiar? E o 9 e 10, são os promotores, 7 e 8 são os neutros e 6 para baixo são detratores, né? E a pesquisa por trás que explica que os promotores, eles são aqueles que são fãs da marca e evangelizadores da tua cultura, enfim, do teu produto. Os neutros são pessoas que não
não fede nem cheira. não fede nem cheira, não faz muita diferença no teu crescimento ou na tua baixa, mas os detratores são os caras que puxam a tua marca para baixo. Por isso que daí a conta se faz para chegar no 93,8. É bizarro, porque você vai pegar 100%, você vai pegar todo mundo que foi promotor e vai abater os detratores. Então, por exemplo, fez pesquisa lá com 1.000 clientes da Valore. Cara, ele tem que ter tido 980 promotores. Para ter tipo 5% de detratores ali, ou 2, 3%, e alguns. Cara, 93 é bizarro. É bom. É maior que Apple, é maior que muita empresa. A gente está bem satisfeito. Foda. Bem legal, bem legal. A gente está bem satisfeito. Cara, até legal dar dica, né? Tem um livro chamado NPS, Net Promoter Score, que eu li lá, e eles explicam o porquê. Cara, é um dado muito bacana. Nada melhor do que perguntar para o seu cliente se está bom ou se está ruim. É melhor você descobrir que está ruim depois que ele vai embora, ou você descobrir que está ruim, ficar envergonhado, mas corrige o problema. Mas sabe o que eu achei legal, Marquinhos? Só para finalizar o contexto, é o seguinte, no livro o cara explica que quando eles identificaram o NPS, os detratores, e eles foram fazer conta do quanto aquilo custava no tempo, eles descobriram que aqueles caras, quando compravam, eles já entravam dando um prejuízo, e o rombo deles não era só aquele momento da compra. O rombo deles era muito maior porque aquilo se propagava. Então gerava um efeito contra a empresa que acabava, por exemplo, eliminando os caras neutros. Então eles falavam o seguinte, né? Só para fazer um contexto legalzinho, assim, ele falava assim, cara, quantas pessoas precisam dizer, por exemplo, Marquinhos define que vai comprar um carro. Ele fala, pô, vou comprar uma Mercedes-Benz. Né? Daí vou comprar uma Mercedes, isso aqui, daí ele chega pro Yuri e fala assim, pô... Ele fala isso uma vez por semana. Isso, exatamente, vou trocar de Mercedes, né? Aí ele chega pro Yuri e fala assim, pô, Yuri, tô pensando em comprar uma Mercedes e tal. Daí o Yuri fala assim, pô, mas, cara, você já viu a Volvo, cara, que é um dos carros mais seguros do mundo? A Mercedes, ela tem um probleminha, eu sei que você vai ter filho e tal, que isso aqui pode ser que te interfira. Aí os caras calcularam o seguinte, que para isolar um comentário até neutro, nem chega a ser uma crítica, precisa de um volume de mais ou menos 5 ou 10 pessoas extremamente positivos. Então, quando você calcula isso no tempo, cara, é piada, é animal o livro, já te indiquei para você ler. É a história da laranja podre contamina quantas laranjas em volta. Perfeitamente. Vamos exagerar um pouquinho, mudando um pouco. Isso. Notícia ruim se espalha mais rápido. É isso, é desproporcional. Exatamente. O que você assiste na televisão? Só notícia ruim, é que dá ibope. É que dá ibope. Mas você tá falando que um cara detrator, então ele tira o lucro da empresa de 5 a 10 bons clientes. Eu vou dar um dado, não me lembro os números exatos, mas bizarro, é bem relevante isso. Na XP nós tínhamos, sei lá, 5 anos atrás, para alguns produtos tinha taxa de custódia lá. Renda fixa, por exemplo, 0,3 no ano. Começamos a rodar os NPS, 40% dos consumidores diziam o desconforto dele era essas taxas cobradas. Fizemos uma conta de perder, não ter esses 40% de detratores, eles virando promotores, quantos clientes eles nos gerariam? Nós abrimos mão de cara de uma receita de alguns milhões de taxinhas porque os clientes reclamavam. O que isso se transformou para a gente? E olha a dor disso. Vou renunciar a alguns milhões de faturamento no ano. Caramba. E renunciou mesmo, abrimos mão das taxas. Com aquilo, teve um exponencial de indicações. E em um ano e pouquinho estava paga a conta e depois é só a continuidade do cliente. Cara, isso é estratégia. Os caras separam isso no Puta que pariu. Assim, Ele chama de lucro ruim. Ele fala assim, o lucro ruim. É tóxico. Que é um lucro tóxico que a longo prazo vai matar o seu negócio. Só que mas cara, não é nada óbvio. Só que você encarar, desse cara, eu vou abrir mão de alguns milhões de faturamento no ano. E se não diminuir? Tipo assim... É isso. Você abriu mão, já não vai conseguir voltar aquele faturamento. É uma aposta... Então acho que as principais, duas questões muito importantes foram isso e a segunda, a frequência de contato com o seu assessor. O que acontecia? Na ânsia de captar um cliente novo, cara, eu vou te atender e tal, daí vinha o cliente, aportava 30 mil. 30 mil para o nosso negócio, 30 mil é dinheiro, é importante para quem o tem, mas para o nosso negócio é um capital pequeno. É importante para quem tem, não para nós. Não, a margem é pequena. Você não pragmático. Mantendo o seu bolso. A gente está trabalhando, não é uma ONG. Para nós a margem é muito pequena em cima de 30 mil. Só que se você bobear na hora de você buscar esses 30 mil, você promete mundos e fundos para trazer. Às vezes achando que vai vir mais, tudo. Qual que era a segunda reclamação? Frequência de contato. Cara, vamos montar uma régua de relacionamento, deixar bem claro para o cliente. Cliente de 30 mil, eu vou conversar com você, vou montar uma puta de uma carteira, com visão de longo prazo, mas eu falo com você no semestre. Tudo bem para você? E alinha com o cara. É muito uma questão, o NPS tem muito a ver com isso. Tomar todos esses cuidados de fazer bons Nem todo mundo tem esse bom senso, né? Então é até interessante debater isso, porque assim, a empresa tem que fazer a conta, né, do tempo que ela vai dedicar, porque o tempo é limitado, ele é escasso, né, um bem precioso. Tempo que ela vai dedicar, e o cara, às vezes, que investe 30, dá mais trabalho do que o cara que investe 1 milhão. Vamos exemplificar, né?
uma remuneração bem bacana para o assessor de investimento. Por isso que não me ligam, cara. Agora tá muito claro. Tá entendido, né? Se você Enfim, tem 50 mil na XP e não tá capricha recebendo no uma Você achou que era ligação, pessoal, né? Agora- fica tranquilo Guilherme, que agora, você agora que você entendeu, dá uma nota boa lá, por favor. Você foi o único detrator da nossa história. eu tô esperando. Agora o que eu vi o teste. alinhamento aqui, então. Eu tô esperando Porque ansiosamente eu o quis fazer, NPS pra quis fazer um responder. alinhamento aqui em público para ver se para de ver NPS. Você é o único 93.2, detrator. né? 93.2. Você é o único detrator da casa, Guilherme. Não seja mais assim. É, da média, cara. Mas e aí, enfim. Marquinhos, acho que tem mais coisa ali que você pode compartilhar da Valore, que eu acho que é interessante compartilhar com o nosso público, que principalmente são as dores do dia a dia lá, né? Você está passando por um momento de, puxa, o mercado tá todo mundo no digital, enfim, conta um pouquinho das principais dificuldades e o que você tá, qual que é o momento, né, da Valore Investimentos? O mercado está aquecido, como foi a primeira brincadeira com o Yuri ali. Então, vamos pensar quem somos concorrentes entre si. Nossos concorrentes são os grandes bancos. Concordamos aqui que o capital financeiro é enorme para fazer o que quiser? Vamos concordar que sim. Então, nossos concorrentes são grandes, são big players. Então, a gente tem que sempre balizar tudo por cima. Porque o nosso concorrente é muito forte. É alguém que tem poder econômico muito grande, tem lideranças de altíssimo nível. Então, a gente tem que estar sempre brigando. Você já tem com um tudo. número, Marquinhos, desculpa te cortar, de quanto que as corretoras tiraram dos bancos nos últimos anos? Quer dizer, porque se for olhar 5 anos atrás, provavelmente Vamos falar da XP, de 90 10 anos pra mais cá. tava... XP 10 anos para cá tinha 2 bi de custódia. A XP está com 600 bi de custódia. Então só a XP tirou 600 bi do mercado. Mas de perto quanto, disso, né? De quanto o pessoal tem uma noção? De quanto? Mercado de 6 tri. 6 10%, 6 trilhões. Tirou 10% só a na XP. mão da XP. A XP tirou um 8 a 10%, algo em torno disso. 5 tri e pouco, 6 tri, algo em torno disso. Daí vem outros bancos, né, menores, enfim, outras plataformas abrindo aí. Não tenho dado exato, porque é muito Sim. dinâmico dinâmico isso, e conforme o movimento da economia, a liquidez diminui ou aumenta, dá Sim. para se perder um Eu acho que pouquinho. a partir de agora, Mas- Gui, a gente só mas pode chamar movimentou uns convidados. 15%. A gente só pode chamar convidados aqui que falem em escala de tri. Porque É. esse pessoal que vem aqui fala em escala de bi, eu já tô ficando cansado. Cansado de desse falar pessoal. em Mi é muito perto ali do mil Puta, só. cara, acho muito. AM, eu nem gosto muito do AM. Assim. Mas daí, Então, Marquinhos? o desafio, acho que tá para todos os lados. É contratar bem, tá desafiador. Você tem que nós temos planos bacanas de partnership para atrair grandes profissionais com visão de longo prazo para andar junto com a gente e surfar o nosso crescimento e ter bons resultados com isso. Como é que funciona, Marquinhos, o partnership, só para contextualizar quem não conhece? É um assunto extenso, mas basicamente é a pessoa poder, mediante entregas e mediante, vou brincar um pouquinho, bom comportamento, né? Aquela pessoa que é bem alinhada tem um bom fit cultural com o nosso negócio, com as nossas pessoas, ela vai ter oportunidade, se ela tiver interesse também, tem que ter muito interesse para isso, de virar nossa sócia. Por que isso é bom? Voltando ao começo da nossa conversa. Valorização do negócio em si e em algum momento distribuição de lucros. Nós, nesse momento, por exemplo, não distribuímos lucro. A gente reinveste 100% e estamos de olho em alavancagem, tendo sócio investidor e vários outros instrumentos que o mercado vai nos Então, o permitir. cara que vai optar trabalhar com vocês, ele já entra sabendo disso. Fala, cara, aqui não estamos dividindo lucro nesse momento, estamos botando Sem dinheiro dúvida, pra transparência. Você conhece a Amazon? Então, aqui assim, mais é ou menos a Amazon. A gente trabalha com são duas palavras muito importantes para o nosso negócio. Transparência e confiança. Se você tem um alto grau de transparência, é muito fácil de confiar. E quando você confia e você ficou em dúvida, a transparência em seguida vem para te demonstrar qual era a verdade daquela situação. Sim. Então, como é que eu vou trazer alguém para trabalhar com a gente, que eu dou a oportunidade de virar sócio, mediante algumas entregas e algumas questões culturais, e não vou contar para ela que a gente não está preocupado em distribuir lucro pelos próximos 3 anos? Sim. Transparência total. Cara, Sim. venha, partnership está aqui, daí a gente pratica o valuation, a gente Sim. tem ele divulgado internamente. Sim. Ó, valia 1 ontem, vale 1,1 hoje, a gente pretende que valha 1,5 daqui 6 meses. Cara, é isso aqui que você vai ter de potencial de valorização. Por que eu quero trazer você para a equipe? Porque para chegar no 1,5 que eu exemplifiquei aqui, eu preciso de mais gente boa. Sim. Quer entrar no barco com a gente? Vamos embora. Ô, Marquinhos, eu tenho uma pergunta aqui, acho que vai bem nessa linha que você pode responder, que a grande maioria não faz ideia do ganhar, né? Inclusive amigos próximos, né? Que entram, às vezes o cara também não faz a conta, o cara não faz ideia, e aí vem naquela oba-oba, tipo o mercado imobiliário numa época, lembra de, puta, vou virar corretor porque agora tá dando certo. É o Uber da vez agora, né? Conta um pouquinho de como o assessor ganha e o tempo que leva para essa rampagem, o tempo que leva para o cara break-var, o tempo que de fato para o cara ganhar uma grana. Como é que funciona esse Porque trajeto? parece que ficou hypado, né? A profissão de assessor de investimento nos últimos anos e muita gente tem ido realmente, né? Procurado mais. Né? Sim. Acho que alguns momentos no mercado, 3 anos atrás, 3 anos para cá, as coisas mudaram radicalmente.
Acho que eu já exemplifiquei aqui o tamanho da custódia da corretora atual, então significa que temos muitos clientes. Então, não é mais aquela coisa de qualquer visita que eu faço, eu tenho aqui que fazer um convencimento. Eu vou trombar com muitos, eu já sou cliente. E nós temos um protocolo de ética dentro da corretora de que você é cliente. Cara, você está bem atendido? Estou bem atendido. Você tem mais capital fora da XP? Ah, eu tenho mais capital. Você tem interesse em conhecer o nosso escritório? Vamos abrir uma segunda conta com a gente. Esse é um caminho. Pode ter duas Pode ter unidades. múltiplas contas. Então, uma coisa que vem acontecendo muito é uma bagunça de troca de escritório. Mas a gente está, inclusive, implantando ferramentas para que essa bagunça diminua. Porque a grande verdade é que escritórios vinculados à XP são empresas independentes. Então, a XP deu a oportunidade de que você quer ter uma conta no Itaú e uma conta no Bradesco? Não, você pode ter uma conta na Valor e no escritório X. Legal. Mais ou menos o mesmo conceito, é isso que a gente está consolidando cada vez mais. Sim. Dando maior independência aos nossos CNPJs entre os escritórios. E entrando... Voltando ao assessor, né? Claro, Acho que a pergunta era essa. 3 anos atrás, como tinha, aspas, poucas contas abertas, não eram poucas, né? Mas era muito mais fácil chegar em alguém que não tivesse conta, a profissão era um pouco mais fácil, porque a XP já estava naquele hype de sendo muito bem falada, com o NPS alto, funcionando, você conseguia abrir mais contas. Hoje, o mar está um pouco mais vermelho. Já tem muito mais coisas aí. Então, quem é o profissional que vem e acaba vencendo rápido? Aquele gerente de banco que tem uma carteira grande, se ele for um cara que construiu a carteira dele, fez um bom trabalho, que não é ter uma carteira grande e deu certo. Não ficou vendendo... Esquece. Como é que é aquele negócio, aquele produtinho que eles adoram vender, que você bota 50? Crédito consignado. Não é crédito consignado. Consórcio. Não, PIC. Cara, Plim. isso é uma bosta. Se você tem um PIC, ou se você não tem um PIC, nunca fuja desse PIC. Isso é uma merda. Acho que tem muito a ver com isso, né? Né? O respeito que ele conseguiu construir com seus clientes, porque hoje o cliente enxerga se o cara fez besteira com ele. É muito fácil quando ele vai consultar algum assessor, ou enfim, algum profissional alinhado, e ele olhar e falar, cara, você tem isso e ninguém te propôs nada diferente, como é que esse cara vai sair do banco e vai fazer um puta... O cara vai acreditar que vai fazer um puta trabalho se ele já se detectou isso. Então, alguém que tem uma carteira, funciona bem, hoje, vou falar de hoje, alguém que tenha um perfil comercial que seja de fato muito relacional, tem uma grande oportunidade. Você seria um bom assessor, Gui. Podemos negociar aí. Não sei se eu vou conseguir cobrir os bilhões aí. Isso aqui. A luva, cara. Ele vai ser assessor de um cliente só. Dele mesmo. Dele mesmo. Do family office dele mesmo. Então, eu acho que assim, um ponto bacana que qualquer assessor de investimento tem que perseguir é conseguir, numa janela de 2 a 4 anos, por exemplo, montar uma carteira de 100 milhões. 100 milhões em investimentos. Só que o negócio passou a transcender isso. Então, ele pode ter uma boa carteira de investimentos, mas ele pode estar... para fazer um bom planejamento para o seu cliente, você tem que perguntar para ele se ele tem um seguro. Vamos pensar, um pai de família, será que se ele não tem capital ainda para proteger o crescimento, não tem que ter um seguro? Ali tem mais uma linha de receita. Aí você vai complementando a renda dele. Ele pode complementar com produtos, mas sempre alinhado com a necessidade do cliente. Acho que aí tem um abismo do que era o mercado e que o mercado está virando. Hoje você não consegue mais empurrar porcaria. Quer dizer, você consegue, mas é muito fácil enxergar quando você empurra porcaria no cliente. Mas a grande questão é que existem outros produtos além de você ter uma grande custódia de investimento que pode agregar. O teu cliente é um empresário. Você pode apresentar uma linha de crédito para a empresa do teu cliente. Você pode colateralizar o empréstimo para ele com o investimento que ele tenha. Então tem alguns agregados potenciais e o cuidado que nós temos agora, falar um pouco da Valore, é fazer com que o assessor seja um especialista, ele cuide de investimentos, mas ele seja um hub de oportunidade de mercado financeiro para o seu cliente. Então tem especialista na área de crédito. É o assessor que vai fazer todo o trabalho da venda do crédito? Não, porque ele vai estar cuidando da carteira de investimento do cliente. Mas ele vai levar o especialista lá e o especialista faz o serviço. E no nosso modelo, nós temos todas as travas de receita. Então, foi vendido um crédito pelo especialista, ele vai ganhar também, mas ele não saiu do core business dele. Mas a profissão tornou-se, sim, mais desafiadora. Então, hoje, se há 3 anos atrás, 4 anos atrás, algum amigo meu falava, cara, vamos? Eu falava, pode vir que vai ter espaço. Sim. Hoje, eu vou querer entender um pouco melhor quem é esse meu amigo. O que você vai trazer? Boa. Porque mas muitos bancos grandes agora estão indo para essa parte de assessoria de investimento. Sim. O que diferencia aí o que o BTG, o Safra tem feito com o que eles já faziam antes?
Acho que eles eram sempre muito B2C, eles mesmos vendendo e fazendo negócio direto. Agora eles estão fazendo B2B, abrindo escritórios, o escritório faz a venda. A diferença é que eles têm as unidades próprias. franquia. Eles estão deixando de ser unidades próprias e fazendo distribuição através de terceiros, como é o caso. Esse é o diferencial, mas o que está sendo criado. Foi o que a XP criou aqui e é o que os bancos estão começando a buscar replicar, porque pelas próprias pernas, sem o alinhamento do empresário na ponta, sem o engajamento, eles viram que começaram a perder muito. Faz sentido. Ô Marquinhos, só para finalizar aquela parte ali, que eu fiquei curioso e muita gente vai fazer essa pergunta, né? Você falou de uma carteira de 100 milhões, certo? Para um assessor, por né? exemplo. Enfim, hipotética aí 1 ano, 2 anos. O que esse cara ganha? Né, ao longo desse período? Pergunta discreta, hein? Pergunta discretíssima. Ele ganha experiência, Guilherme. Aqui tem uma premissa ele no ganha Master. uma ótima lição de vida, Que relacionamentos. é importante deixar claro. Sempre que o cara senta aqui, nós tentamos entender como é que esse cara ganha dinheiro. Sim. Mas não para nós montar um negócio, Gui, né? eu não tenho uma resposta para pelo seguinte. De novo, alinhamento com o cliente. Advogado sempre vai falar que não Depende. Transparência. Alinhamento com o cliente. Tá. Os produtos, a gente tem duas formas como nós podemos cobrar e duas formas como nós cobramos. Pode ser um FII anual. Então, você vai cobrar, por exemplo, do seu cliente 0,5% no ano para fazer a gestão da carteira dele, o acompanhamento da carteira dele. Pronto, é aquilo. E o que acontece com os custos do produto? Fundo de investimento tem taxa da ADM. Renda fixa para distribuir de um banco terceiro, ele nos paga um FII de distribuição. Se ele optar por esse FII fixo anual, a gente faz o rebate de todas as comissões diretamente para o cliente. Então, a gente vai ficar com o que a gente combinou e todos os rebates. Por outro lado, o modelo tradicional e o modelo que impera na maioria esmagadora dos clientes, cada produto cobra do cliente de um jeito. Está lá, inclusive, na plataforma, está descrito. Fundo de investimento é isso e o que vai para o escritório é isso. Está descrito na plataforma, transparência no que a gente cobra. Sim. Então, vai depender muito do mix de produto que você vai ter na tua carteira. Sim. Então, eu tenho assessor... Mais ou menos assim, só para tentar traduzir aqui, até a gente tenta simplificar bastante, mas se o cara tiver uma carteira mega conservadora, que o cliente está ganhando porra nenhuma, o assessor vai ganhar na mesma proporção. Em outras palavras, ele ganha na proporção daquilo que o cliente ganha. Se o cliente for... Não é exatamente correlacionado, porque, por exemplo, o fundo de investimento é taxa de administração. Ok. Então, se o fundo andou de lado ou o fundo subiu, o que vai importar é um percentual sobre a custódia total. Perfeito. E existem produtos que têm taxa de performance. E eu adoro. Sinceramente, eu adoro produto que tem taxa de performance. Que é uma taxa alta. O cara vai ganhar 20% sobre o que exceder aquele benchmark. Pô, se o cara fizer um belíssimo trabalho, ele é meu sócio ali, eu quero um sócio, eu gosto de ter sócio. Sim. É o cara que vai trazer um resultado robusto para a gente. Mas tentando responder a tua pergunta, Gui, depende muito do perfil da carteira de investimento que você vai ter dos seus clientes. Tá. Se forem muito conservadores, o teu ganho é menor. Se forem muito arrojados, o teu ganho é maior. Então fala aí do menor valor para o maior valor. Bora. Então, o que eu digo quando eu vou... Não, o que eu digo quando eu vou contratar, e de repente alguém aqui que está nos ouvindo pode ser potencial. De repente tem 2 novos assessores aqui, se fode aí. Depende do que você vai falar agora, depende dos próximos 2 minutos aí, Marquinhos. O que eu costumo falar... larga isso aqui, larga esse negócio, desliga o vídeo. É viável, bem viável você fazer para o teu bolso líquido de 0,15 a 0,25 no ano. 0,15 então vamos falar uma carteira de 100 milhões pode faturar 250 mil para o teu bolso no ano. Tá. Daí quando eu conto para você que se você for um cara bom, agilizado, você consegue fazer isso em 2 anos e meio, 3 anos, me conte uma profissão que tu pague mais de 20 pau por mês, de média. Começando do zero. 3 anos começando do zero. Eu tenho gente lá na Valore com 1 ano e 8 meses de casa com 75 milhões de carteira e não era do mercado. Perfeito, perfeito. Então, acho que assim, é uma bela de uma profissão, mas cada vez mais a peneira está ficando mais complexa ali, tem que mudar o perfil, tem que ser também como em vários segmentos, né? Como em vários segmentos. Como em vários segmentos, né? Cada vez está mais profissionalizado, né? Exato. O cara vai fazer um podcast, vai se tornar um youtuber, um influencer. Isso sobre carteira de investimento, tá? Então, isso sobre carteira. Pô, vendi um crédito para uma empresa do Mido. Tá. Isso é o básico, assim. Essa é a carteira de investimento pura. Básica. Tá. Carteira de investimento pura. Ô, Marquinhos, acho que vale a pena você contar rapidamente aqui. A gente está se aproximando aí da reta final do podcast, tem mais 6 minutos. Porra, a conversa quando é boa, flui, né? E eu acho que vale a pena de bilhões aí. Pena que não são meus, né? Vou ver minha conta no Acho que vale a pena você comentar um pouquinho, que você falou da carteira, isso é sobre a carteira, legal. Mas tem um modelo Prudential, né? Por exemplo, que é um modelo que, porra, quem não foi visitado por um consultor da Prudential, será um dia. Será um dia, com certeza. Quem não foi indicado, depois será desse podcast, será. E a Prudential é muito conhecida pela forma agressiva de venda deles, e que eles ganham mais nos primeiros 2 anos. E a XP também vende Prudential lá dentro, né? Como você bem colocou, você pode vender um plano de saúde pro cara. E aí a margem do cara, o ganho dele é bem maior nesses produtos, né? Seguro de vida. Seguro de vida. É isso, plano de saúde não. Seguro de vida. O ganho dele é muito maior, certo?
Logo no acho começo. que são coisas. É um produto que paga na cabeça, é diferente. Tá, ok. Então ele vai pagar sobre o prêmio que o cliente pagou anualizado, tá? Contando um pouquinho. Não é corrente. Só que ele vai ter um abismo de receita no segundo ano. Perfeito. Então ele ganha um volume maior no primeiro, tem a questão que se o cliente parar de pagar, ele vai ter o corte também. Então tem várias situações aí. Não sei onde é que você quer chegar com a pergunta, se por um acaso o assessor de investimento acelera na venda de produtos de seguros. Não, eu pensei até num resposta é não. equilíbrio. Pensei até num equilíbrio. Uhum. Né? O cara, por exemplo, o cara sabe que a carteira vai dar dinheiro a longo prazo para ele, né? 2, 3 anos. Então o cara pode fazer um equilíbrio, né? Sim. Ter vendas de produtos que da cabeça pagam mais enquanto ele vai plantando Mas aqui. aí eu já te desafio a um novo pensamento. Né? Ah. Quantas pessoas você conhece que se sentem completamente confortáveis de vender o seguro de vida? Toma essa, Guilherme. Essa Mas assim, o vendedor da Prudential? Pragmático. Pois Não, você está falando de assessor de investimento. Não, Tá, o ok. cara que era gerente de banco. O assessor de investimento é o cara que isso, vai né? se certifica agente autônomo de investimento, que é uma Ah, prova que agora cobra entendi. investimentos dele. Tá, Daí existe uma segunda certificação que é CFP, que é Planejador Financeiro. perfeito. É uma certificação, vamos dizer, mais completa para você ter uma visão mais completa da necessidade do cliente. Nessa certificação você vai aprender que você não está fazendo uma boa distribuição para o teu cliente, quando é um cliente, enfim, que você vai atender de forma mais próxima, você não falar sobre uma proteção securitária com ele. Porque na última linha é dinheiro. O que vai acontecer se ele tiver uma invalidez? Ele precisa de dinheiro. E se ele não conseguiu guardar patrimônio ainda, o que você faz? Uma alavancagem para ele através do seguro. Então, sim, tem que estar no discurso do assessor, mas o que eu noto no mercado como um todo, não estou falando só da Valore, acaba sendo uma venda acessória. É muito perfeito. mais, não é aquela venda... Ninguém porque entra você pra pega fazer alguém da isso. Prudential, o core business único dele é vender, ele tem meta semanal. Ele ganha mais dinheiro ainda só fazer Prudential, né? Porque vocês têm um escritório, tem estrutura, tem... E o assessor, ele vem com a cabeça de fazer investimento. Então acaba virando um produto adicional que ele vai colocar dentro do discurso comercial e muitas vezes ao longo da relação. Ele vai lá, primeiro ele vai convencer o cliente a demonstrar que nós fazemos um belíssimo trabalho e queremos andar muito alinhado com ele no longo prazo acompanhando a carteira, traz os recursos para casa. Revisão de carteira, por exemplo, no trimestre lá. Vamos falar um pouco mais da sua família, dos seus negócios, onde é que tem uma necessidade de proteção aqui? Vamos falar sobre seguro hoje? Então acaba sendo... quando você vai ver, eu vou comparar, eu tenho gente que veio da Prudential, enfim, eu admiro muito esses profissionais que eles têm uma garra enorme. Sim. É uma coisa que impressiona. Não, é impressionante. Eles têm uma garra enorme. Os caras são filho da puta. Eles vão pra cima, cara. Os caras vão pra cima. Eu admiro mesmo, admiro muito mesmo. Mas a grande questão é que a nossa venda é algo que você sempre vai buscar uma constante crescente e um relacionamento muito próximo com o teu cliente. Você vai sempre buscar uma porta adicional com ele, vai entender o que ele vai reposicionar. Se ele tiver, vender um imóvel, ele vai colocar contigo ali e vai fazer acontecer. Enquanto que a venda do seguro, em geral, ela acontece no calor daquele primeiro momento e pode haver revisões, e deve haver, mas são em janelas muito mais longas de tempo, porque não tem mudança tão brutal na vida das pessoas toda hora. Sim. Ter um filho, ter uma liquidez enorme por alguma razão, isso são coisas que acontecem. Filhos, vai ter 2 vezes na vida, 3 vezes na vida. Casar, separado. Fora quem tem 2 10, vezes por 15, né? ano. Mas em geral... Sim. E vale lembrar também que nenhum homem merece ser mais feliz do que o outro, né, velho? Todos têm que Diz casar, que esse né? ditado rolou por eles, todos têm que casar. Todos precisam casar. né? Então, se você O não professor casou- Chong falou aqui Isso, ao tá vivo. gravado no podcast. Tá ao gravado, vivo. tá Autoral. gravado. Tá gravado. Ô, Marquinhos, agora é o seguinte, a gente tá falando de compra e venda de empresa, de IPO, de levantar investimento. Eu vi várias movimentações de compra e venda de escritórios de investimento. Sim. Sei o que você pode comentar sobre isso, mas o cliente ele é da XP, né? O escritório ali tem um O relacionamento. cliente está no cadastro XP, mas o relacionamento é com o escritório. Perfeito. Vamos colocar assim, trocar em miúdos, assim, uma franquia tem um valor menor do que uma loja própria, por exemplo, né? Porque a loja própria tem tudo dentro dela, né? Sim. Agora, qual que é esse movimento? Por que o escritório está acontecendo isso? E qual que é o cenário atual dessa compra e venda de escritórios de investimento? Que tem sido bem interessante. Acho que porque acontece, voltamos de novo para a origem de toda a conversa, né? Acho que todo empresário está buscando resultado. Então, se você consegue capturar no mercado através de um fundo de investimento ou através de um concorrente, então tem exemplos de escritório da XP que foi para o BTG. Como é que foi essa negociação? Cara, grana, ponto. Né? É um player que está menor no mercado, bem menor proporcional nesse business, querendo entrar. E como é que ele faz isso? Exemplificamos aqui também, comprando alguém. Em vez de ele montar a máquina inteira, compra uma máquina pronta. Mais ou menos a história. Então, pro escritório, liquidez, oportunidade de estar em outra bandeira caso queira.
Mas tem muita visão do dinheiro em cima da mesa também. Como é que eu enxergo que são os próximos? Começou a acontecer, então já houveram algumas movimentações nesse sentido, e movimentações, inclusive, da própria corretora da XP, buscar isso, inclusive foi dito, foi dito isso na última apresentação dos números da XP na Nasdaq lá, que também fidelizou alguns escritórios, comprando passe também e amarrando por alguns prazos. Então, nada mais é do que o que a gente está conversando aqui. Não é um IPO. Já te procuraram? Já foi sondado. Sim. Às vezes que deve ser muito gostoso isso. Pouco menos de $500 milhão, e aí ele falou, não, por menos de $1 bilhão. Por menos de $500 bilhão. $500 bilhão. Por menos de $500 bilhão, eu não entrego nem minha cadeira. Não sai nem de casa. nem vou passar conversa. Nem converso com você. Seguimos perseguindo esse número. Manda e-mail para a secretária, ele falou. Cara, o papo tá muito bom, mas estamos nos aproximando aqui de 1 hora de podcast, e como um momento que nós temos aqui de acordo com o nosso ouvinte, Marquinhos, vou pedir para você deixar o seu recado final, para quem está nos acompanhando, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Sei que você está bem ativo agora. Se alguém quiser fazer IPO da sua empresa, isso, como é que podemos participar? Exatamente. Por gentileza. Redes sociais, Marcos.afernandes no Instagram, Marcos Araújo Fernandes no LinkedIn. Recomendo fortemente seguir a Valor Investimentos também, nós estamos muito ativos. Tem muito conteúdo bom. Trazendo diferenciais, trazendo boas informações, trazendo boletim de fechamento e abertura de mercado. Então, podemos contribuir aí com o seu conhecimento de mercado também. Boa. Algum recado? Não. Só agradecer aí. Então, para você que está nos acompanhando, muito está bom, nos ouvindo aí, não está seguindo aí no podcast, você está marcando, que a gente sempre vai trazer essa proposta, tá? Trazer especialistas para falar daquilo que a gente não entende bolhufas, como foi aqui hoje, nossa conversa franca com caras que manjam como o Marquinhos. E se você está ouvindo esse podcast aqui pelo Spotify, legal, vai lá, segue, se está vendo pelo YouTube, também dá uma olhadinha lá no Instagram, você vai encontrar uma thumbzinha desse episódio. Então vai lá, marca aquele amigo que não entende bolhufa sobre a IPO, marca aquele amigo que precisa entender um pouquinho sobre investimento, sobre esse mercado, que certamente ele vai gostar bastante. Você não olha para a câmera, você não olha para a câmera o episódio inteiro, daí no final no você final quer conversar. Faz tudo isso que o Guilherme falou e segue a Valor também, por favor. E segue a Valor Investimentos. Agora você vai conversar com a câmera. É isso aí, galera. Vamos para cima, um abraço e até o próximo episódio. Valeu, tchau. Valeu. Tchau.